Fala, mamíferos! Essa segunda-feira a gente gravou um pouco antes, na verdade, uma semana antes de vir ao ar, mas a gente sabe que a situação no Rio Grande do Sul está difícil, está grave. Eu não imagino como vai estar nesse final de semana que acabou de passar e que vocês estão vendo esse episódio. Mas tudo indica que a coisa não vai melhorar, e se melhorar a gente sabe que vai demorar muito para termos uma situação normal no Rio Grande do Sul de novo. E a gente achou muito pertinente que a gente usasse esse episódio para que a gente falasse um pouco do resgate dos animais e as estratégias que a gente pode utilizar dentro da sua fazenda, caso você seja uma pessoa afetada. Uma pessoa que não necessariamente ela está ligada à enchente em si e em pastagens alagadas, mas às vezes a sua silagem ela não está mais tão boa, ela sofreu com isso, ou às vezes o próprio caminhão de leite não consegue chegar na sua casa para coletar o leite que você está produzindo. Então a gente vai usar esse episódio para que a gente consiga falar sobre todos esses assuntos para poder ajudar você que está aí no Rio Grande do Sul. E tomara que não aconteça, mas a gente sabe que essas coisas podem acontecer em qualquer momento. Alguma vez, se isso acontecer um outro desastre parecido com o que está acontecendo agora, que aconteceu em Mariana, então a gente tem que sempre estar alerta a isso. Eu espero que esse episódio possa ajudar todos vocês, caso isso aconteça. Então, para isso, a gente vai falar para vocês de como ficam os animais no Rio Grande do Sul, no Sul como um todo, diante dessa tragédia. E para falar sobre esse assunto, a gente traz aqui Gustavo Luz Salles, que trabalha no GRAD, uma instituição que apoia animais em situação aí de desastre de uma forma geral. Tudo bem, Gustavo? Beleza, Daniel. Gustavo, fala um pouco para a turma, quem é você, o que você faz, a sua formação, para o pessoal entender um pouco por que você está aqui com a gente nessa mesa. Eu sou formado em Biologia pela UFMG há 21 anos e sou professor e recentemente me formei em veterinária também e entrei para o GRAD no ano passado. Tá? Eles têm um processo seletivo anual, eu já tinha feito uma ação de forma voluntária com eles antes de pertencer ao grupo e ano passado eu acabei passando pelo treinamento e passei a fazer parte efetivamente do grupo. O GRAD é o grupo atualmente chamado de grupo de resposta a animais em desastres, a gente chamava de grupo de resgate, mas na verdade a resposta vai muito além do resgate. Né? A gente pode fazer trabalho preventivo, pode fazer o trabalho durante o resgate e tem o pós-desastre, que é o momento em que esses animais passam muitas vezes por protocolo sanitário, passam por vacinação, por castração, se forem animais de companhia, para que sejam ou devolvidos às famílias que passaram por essas situações ou que sejam adotados. Bom demais. E também estamos aqui com o Caio, nosso representante do Sul. Tudo beleza? Tudo bem, Daniel. Tudo bem, os demais convidados. Um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos lá falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil aí. Com certeza. Me conta uma coisa, lá na sua região, lá de Santa Catarina, a situação está feia ou nada? Lá está começando a ficar feio, Daniel. Então a chuva ela começou ali no Rio Grande do Sul, ela está subindo mais para a região. A minha região lá é o oeste catarinense, que é uma região muito produtiva. O pessoal já está com medo já do que pode acontecer, mas acredito que a tendência agora é começar a baixar, principalmente o nível do rio lá. A gente tem o Uruguai que faz a divisa com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que ele está nos níveis muito altos, mas já começou a baixar. Então o pessoal está com uma visão aí que a coisa vai dar uma melhorada daqui para frente, mas a gente sabe, olhando a previsão do tempo, que a tendência é voltar a chover. Então está todo mundo nessa situação. E aí, o que vai acontecer? Né? Lembrando você mais uma vez que a gente está gravando isso uma semana antes de quando esse episódio sai, então pode ser que as previsões do Caio tenham dado certo ou errado, né? Mas fica aí a dica. Então não é, Samuel? Tudo bem? Tudo bom. E como é uma previsão climática, né? Se ele acertou ou errou, não tem problema nenhum. Previsão, como diz o nome, né? Previsão tá ok. Eu estava aqui escutando a gente na conversa e a gente precisa de lembrar, né? Nós temos três técnicos hoje no Rio Grande do Sul atuando pela empresa, sendo que a Clara Werneck, o Senilton Júnior e o Daniel Royer. O Daniel Royer, eu conversei com ele por telefone, foi o que menos foi afetado. O Senilton também teve que ficar em casa, parou de rodar. A Clara ficou
quase que uma semana ilhada numa propriedade, que ela foi fazer uma visita e ficou presa, não conseguiu sair, mas já retornou, está em casa, está bem. Mas as propriedades lá estão numa situação realmente delicada. Realmente, esse negócio da Clara, por exemplo, assustou bastante todo mundo, né? Porque ela ficou ilhada, de fato não conseguia sair, né? Fez visita pro ano inteiro, basicamente, porque ficou lá, acho que foi quase uma semana que ela ficou lá, não foi? Foi uma semana. Foi uma semana que ela ficou. Ela então, foi na segunda e voltou no domingo. Ela foi para passar o dia e ficou a semana? Não, foi para fazer uma visita de meio-dia. E ficou 7 dias. E ficou 7 dias. Então você imagina, né? O que não passa. Imagina o produtor que fica na região e tem que continuar lá. E no caso dela, assim, ela ficou, mas a vida que segue. Mas imagina quem está tendo que jogar leite fora. Sabe? Nossa, uma semana que você fica sem jogar leite fora é 25% da sua receita. É basicamente o que te sobrar. E olhe lá, nessa crise. Então, para você recuperar disso, 2, 3, 4 meses, levando em consideração que a gente já está numa crise no leite muito grande, né? E turma, vocês que estão aí com a gente, eu já vou falar de uma vez para deixar aí já falado e você não esquecer de ativar o sininho para você sempre receber notificação nossa, seguir a Companhia do Leite, Mamíferos Podcast, Grade, segue lá no Instagram também para você poder ajudar e ter noção do que está acontecendo e saber quando que você pode ajudar. E voltando, falando um pouco agora exatamente sobre o tema, situação no Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que está chovendo bastante, parece que no Uruguai também a coisa começou a ficar complicada, dependendo de como vai, e a gente sempre vê aquela situação nas cidades, que de fato é o que mais preocupa, até pela quantidade de gente que tem e todo o problema que está acontecendo. A gente tem sócios, a gente tem gente que está lá no Rio Grande do Sul, ilhado em casa, sem água, parece que 70% da população de Porto Alegre está sem água, não é isso? Alguém me falou esse dado? Eu vi esse dado da imprensa, 70% sem água. 70% do pessoal sem água. Isso vai trazer vários problemas, mas a gente nem sempre a mídia mostra aquilo que acontece no campo. As pessoas que também têm animais aí, que como é que fica nessa situação? Vocês chegaram a ver alguma coisa do tipo? Olha, eu tenho acompanhado muito, Daniel, as situações das propriedades como que estão. Então são animais que estão debaixo d'água, alimento perdido, que a gente sabe que o produtor de leite trabalha muito com silagem, e a silagem fica geralmente num fosso, trincheira, fica em contato com o chão, então perdendo muito alimento e a estrutura toda debaixo d'água. Então a gente pensa como que vai ficar isso no futuro, né? Como é que eles vão voltar ao dia a dia deles, voltar a parte de ordenha, de alimentação dos animais. E esse equipamento vai poder ser utilizado ainda, não vai? Né? A gente está muito com esse pensamento ainda do jeito que a coisa vai ficar. Né? A gente ainda não sabe qual é a real realidade da coisa, né? Então é isso, a gente está pensando já para frente quais são os prejuízos que essa enchente vai gerar, principalmente para o produtor de leite, né? Se eu não me engano, essa é a outra enchente que foi pior do que essa, foi em 41, se eu não me engano, que também... 41, 42. Foi 41, 42 e tal, que teve uma coisa 41, parecida. se não me engano, maio de 41. Eu vi na imprensa manchete de jornal que era praticamente 4 de maio, 5 de maio de 41. Então está batendo, inclusive, a época do ano. Foi mais ou menos a mesma coisa, né? E, assim, é uma coisa que eu fico imaginando também que é cíclico, né? Então, com certeza vai ter outra dessa, a gente não sabe quando. E você tem que ter um pouco mais de cuidado e saber que isso uma hora aparece, né? Por exemplo, a minha família é do interior do estado do Rio de Janeiro e passa o Rio Pomba lá. Então, assim, todo mundo já sabe que vai ter enchente. Então, o pessoal já está preparado para enchente, né? Mas no caso de Porto Alegre, isso acontece de vez em quando, sei lá, a última vez tem 80 anos, né? Acaba que você não está preparado para isso. E assim, Daniel, foi 80 anos, mas há uns 6 meses atrás, mais ou menos, teve uma enchente muito grande já no Rio Grande do Sul, que já gerou muito prejuízo. Sim, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e tem municípios agora que são os mesmos municípios. Mussum, por exemplo, está sendo afetada pela segunda vez. O região do Rio Taquari, a reerguer, exatamente. E agora a previsão era de chuva para o sul, né? Então, norte do Rio Grande do Sul, agora a chuva também no sul. Então, realmente tem aquela dificuldade de drenagem de água, né, pela Lagoa dos Patos, é aquela única saída que tem para o oceano. Estava favorável hoje, pelo que eu vi na imprensa, mas a partir do momento que a gente tem isso acontecendo, que o solo está encharcado, qualquer chuvinha é significativa.
né? O solo não tem como absorver mais. Então a situação realmente é difícil. Eu vi isso lá na Argentina, visitando fazenda lá na Argentina. Eles criando os animais ainda assim, quase que confinado, mas nessa situação. Chove, não tem para onde escoar a água, o terreno já está muito úmido, então não tem nem para onde ir para dentro do solo. Aquilo fazia um chiqueiro, assim, um negócio terrível, sabe? E era normal. Estava acostumado a viver naquilo, mas realmente é uma situação muito complicada, né? E eu acho muito interessante esse assunto para o pessoal ficar sabendo, Gustavo, vindo um pouco mais sobre o grade em si. Como é que é o negócio? Lógico, até a imprensa fala muito das pessoas, mas aonde que entra o grade nisso? Como é que funciona não só no Rio Grande do Sul, mas como é que funcionou, por exemplo, aqui em Mariana, aqui do lado, aqui para o lado de Minas? Como é que é isso? Como é que funciona todo esse trabalho? Tá, eu vou te fazer um resumo aqui da história do grade. Tá? O grade surgiu em 2012, quando houve aquele desastre em Teresópolis, que foi um dos piores da região serrana do Rio. Depois se repetiu, Petrópolis teve esse ano novamente. Então, como você falou, são eventos que acabam sendo cíclicos. Se a gente não tem como evitar, tem que ter como responder, né? Então, a ideia do grade é responder nesse momento de desastre, nesse momento agudo. Tá? Começou em 2012, 3 ou 4 veterinários que se encontraram em Teresópolis e começaram a trabalhar porque viram na imprensa. A Carla Sassi, que é a veterinária que iniciou esse trabalho, ela conta que viu na imprensa uma cena de uma senhora que estava agarrada a um cão, a senhora estava sendo suspendida de rapel para ser resgatada, e no final das contas o cão caiu e tal, e ela conta que deu o estalo, falou, tá bom, gente está sendo salva, mas e animal, o que estão fazendo? Né? Quem que está lá? E na verdade não tinha nenhum grupo organizado nesse sentido. E aí de lá para cá foi passando por uma profissionalização muito grande. A gente faz uma série de treinamentos. Existe, obviamente, uma curva de aprendizado, né? Então, a cada desastre surgem novas situações, né? O desastre não é o momento de aprender, ele é o momento de usar. Mas o pós-desastre é o momento de avaliar o que aconteceu, como é que essa resposta foi dada, né? E aí a gente tem treinamento de atendimento pré-hospitalar, tanto para humano quanto para animais. Tá? A ideia é fazer as duas coisas em paralelo. Se necessitar, o resgate humano vai ser feito. Tá? Não tem dúvida quanto a isso. Mas o foco do grupo são os animais, tanto animal de fazenda quanto animal de estimação. Tá? E aí de 2012 para cá, vou citar os mais recentes. Aquela situação em Tefé, no Amazonas, teve aquela seca violenta no estado do Amazonas ano passado, com mortalidade de boto, de tucuxi. O grade atuou lá. Teve as inundações no sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Pantanal, os incêndios. Esse ano já tem projeção de que vai ter incêndio no Pantanal pior do que os últimos. O destaque foi 2020, né, tinha sido o grande incêndio. 21 teve outro, 22 superou. Ano passado teve também, e agora a previsão é de mais seca. Então tá tudo inesperado, né? Por mais que a gente tenha que ter um preparo, mas são situações que a gente não imagina. Seca na Amazônia, incêndio no Pantanal porque está tudo seco. Então essas situações estão acontecendo e o grade tem trabalhado. Tá? É um grupo de voluntários, são mais ou menos 100 membros atualmente. Uns 40% são veterinários, tem biólogo, engenheiro florestal, zootecnista, engenheiro ambiental, tem profissionais de várias áreas, tem resgatistas. A gente está agora com um bombeiro militar também trabalhando conosco, que entrou nessa turma na qual eu entrei ano passado também. Tem um médico. Tá? Então é um grupo realmente multiprofissional para que dê a resposta mais completa possível quando acontecem essas situações. Tá? Então tem uma resposta aguda, tem uma resposta imediata.
sempre, isso é uma coisa importante esclarecer, o grade nunca trabalha sozinho. Ele vai direto para quem está comandando aquele incidente. Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o que for. Ele vai, se apresenta, estamos aqui, sabemos fazer isso, como é que a gente pode ajudar? Porque nessas situações, as situações geram uma comoção muito grande, e aí fica muita gente querendo ajudar, mas sem saber como, né? E aí existe a possibilidade desse cara que foi lá para ajudar, esse voluntário, se tornar uma vítima. Então, causa mais um desgaste, né? Aumenta o problema. A própria presença dos grupos, o grade vai por meios próprios, sempre por meios próprios, se abriga junto com os desabrigados, tá? Não usa infraestrutura, quando é possível, não usa estrutura de hotel, nada disso, de alimentação. A gente vai levando tudo, vai levando água, porque senão você está sobrecarregando uma região que já está com problema, né? Então a filosofia é essa. Além desses desastres mais recentes, Brumadinho, Mariana, tá? Esses de grandes proporções todos tiveram a participação do grade. E se eu não me engano, você falou que até hoje ainda estão lá em Brumadinho, Mariana, fazendo algum trabalho? O Corpo de Bombeiros, sim. O grade, não. O Corpo de Bombeiros está lá. Faltam, se não me engano, 3 joias, né, que é o nome que eles dão a qualquer fragmento humano que possa ser encontrado, para identificar e dizer para a família, olha, ponto final, né? Encontramos o corpo, pode fazer seu velório e seguir sua vida. Mas o Corpo de Bombeiros está lá até hoje. É a operação de Corpo de Bombeiros mais longa que existe. E vai ficar até achar a última Vai ficar joia? até achar. Imagino que sim. Tá? Não posso falar pelo Corpo de Bombeiros, mas imagino que fique. Sim. Pelo tempo que já levou. Me conta uma coisa, quando tem esses desastres assim, animal de companhia, eu acredito que, ok, você chega, resgata, se ainda tem o tutor, ok, se não tiver, o que faz com esse animal? E como é que funciona nesses desastres com os animais de campo, animal de produção mesmo? Existe algum protocolo para isso? Tem alguma coisa que já é feita? Como é que é? Tá, vamos dividir sua pergunta em 2, então. Os animais de companhia, dependendo do porte, né, é mais fácil as pessoas levarem. Então, o que a gente orienta é que gatos sejam levados num saco de silagem. Se tiver caixa de transporte, ótimo. Se não tiver saco de silagem, fronha de travesseiro, alguma coisa, com um pouco de ração, pega e vai embora. Tá? Um dos propósitos do grade foi justamente permitir que os animais tivessem condição sanitária suficiente para coabitar nas escolas, nos abrigos, para não ficarem separados das famílias. Tá? Mas existe um grande trabalho de bastidores no sentido de procurar parcerias com clínicas locais. Então a gente vê algumas pessoas do grade a campo mesmo, mas tem uma baita equipe por trás que está por conta de deslocamento, de recurso, de parcerias para tratamento. Você pega um animal que passou por água de enchente, ele vai ter que passar por atendimento veterinário. Ele vai ter que passar num pet shop para tomar banho depois, ele vai passar pelo protocolo sanitário. Então, é mais tranquilo, eles vão, se já tiver com a família, às vezes uma situação que resgatou o animal junto com a família, passa pela clínica, faz o atendimento, o primeiro atendimento ali, se o animal tiver alta para acompanhar a família, ele acompanha a família, beleza. E aí eles se organizam ali, quem tem bicho vai ficar desse lado, quem não tem fica aqui, né? Animais dóceis, isso é tranquilo de fazer. O que a gente pede muito, a gente insiste muito, isso depende em algumas regiões é mais comum, em outras é menos, mas começou um cenário desse, começou uma inundação, ou risco de inundação, solta os animais. Você não pode deixar o cachorro na corrente. Ele tem que ter, né, se você não tem como levar, pelo menos que ele tenha como fugir. A mesma coisa com grandes animais. Equino abre as baias, né, dá uma chance para o bicho procurar um lugar mais elevado, procurar um abrigo.
De vez em quando a gente vê isso, principalmente com queimada, né? Então você pega uma queimada que chega numa fazenda e ela num lugar muito seco, várias vezes os animais não têm para onde sair, você vê aquele monte de animal assim na beira da cerca, tudo queimado pelo mesmo motivo, né? Você não tem para onde tirar. Então eu já presenciei coisas desse tipo lá em casa, de problemas desse, e assim, ou você está vendo que o fogo está vindo, você não vai conseguir controlar. Corta o arame e depois você resolve cerca, mas corta o arame e deixa o animal poder sair. Até poder porque fluir, queimada né? é altamente imprevisível, né? Uma mudança de vento, você muda a direção toda do fogo. Você Sim. estava seguro porque estava ventando uma determinada direção, de repente, de uma hora para outra, dá uma reviravolta, né? E o prejuízo é muito grande, né? Não é um ou outro que morre, você perde muitos animais pelo mesmo motivo. Então, gente, ó, primeira dica, hein? Se tiver alguma coisa desse tipo na sua casa, corta o arame e no caso de fogo, deixa o animal ir de preferência para a estrada, porque a estrada acaba que tem, se tiver uma estrada próxima, lógico, né? Você tem menos material para ser queimado, então a chance de você ter um problema com o animal é menor na queimadura. Lembrando que fumaça demais também acaba que você traz uma asfixia desse animal. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E no caso de um alagamento, como a gente está tendo agora, procurar um lugar mais alto, né? Da forma que der, procurar um lugar mais alto. E se for necessário, cortar arame também, né? Corta o arame. Sim, corta arame, abre porteira, faz o que precisar para o animal ter a chance dele de sobreviver. Mesmo se você não conseguir ajudar, isso já é uma ajuda. Com certeza absoluta. E tem mais alguma coisa do grade, de coisas que vocês têm de protocolo e tudo mais que normalmente é feito? Você fala além do protocolo sanitário, você fala... Então, é o protocolo sanitário, vê os animais, bota junto com a família. Se for animal de produção, alguma coisa, tenta também fazer a mesma coisa. Sim, animal de produção, aí a ideia é sempre a realocação, né? Tenta encontrar algum local seguro, mas se não for possível, faz a realocação, faz resgate de barco, faz o que for necessário. Não sei se vocês chegaram a ver agora... teve uma imagem ontem que correu em rede social de uma planície toda alagada, uns equinos correndo e border collie pastoreando os equinos debaixo d'água, né? Então, e eles estavam tentando achar um local seco, ou pelo menos um local mais alto, né? E bovino em cima de telhado. Teve lugar que a água subiu assim assustadoramente, né? E sobe muito rápido. Ano passado a gente chegou a ver, foi ovino na fiação. Na fiação, foi. Imagina a altura que aquela água estava. Né? Mas, ô Gustavo, a dúvida minha é a seguinte, né? Nós já estamos falando já de protocolo lá, mas como que a gente faz para acionar o grade? Porque ocorreu alguma coisa, seja fogo, seja enchente, seja o que for. Como é que faz para acionar o grade? O que acontece? Vocês estão onde? Como é que faz? Como é que desloca? Estamos em todos os lugares. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você nunca sabe onde tem um infiltrado. É mais ou menos isso. O grupo tem uma sede em Conselheiro Lafayette, que é a cidade da Carla, e de mais alguns membros. Mas esse acionamento... o grade vai sob demanda, geralmente de órgãos de segurança. Tá? Já tem algum tempo que ocorre uma parceria muito grande entre grade IBAMA, grade Defesa Civil. A Defesa Civil Nacional consegue fazer um trabalho muito bom, um atendimento muito rápido, né? Então sempre vai acontecer dessa forma. Atualmente tem um botão no site do grade, gradebrasil.org.br, tem um botão lá, preciso de ajuda, se não me engano, ajude meus animais, uma coisa assim, que isso vai cair em alguém que está fazendo esse trabalho que eu te falei de bastidores, né? Que é um trabalho muito grande, ele é muito maior do que o trabalho da ponta. Na ponta são poucos membros fazendo um trabalho pesadíssimo, mas fora disso, fora do cenário mesmo, fora da zona quente, tem esse trabalho de bastidores. Tá? Mas em qualquer situação
grande, em qualquer desastre de grandes proporções, a chance do grade já ter chegado é muito grande. Tá? Mas está tendo acionamentos pontuais, sabe? Que a população, lá no Rio Grande do Sul, está acontecendo isso. A população procura. Deixei meus animais na casa tal, eu tinha tantos animais na fazenda, no sítio, que seja. Tá? Quando a gente tem a chance, quando é local que dá para fazer isso, faz um cadastro. Ouro Preto já foi feito. Né? As regiões de maior risco de desabamento em Ouro Preto, o grade passou, junto a pedido da Defesa Civil Estadual, ele passou casa por casa. O que você tem de animal aqui? Quantos são? Que espécie? Tá? Porque mesmo se a pessoa não estiver lá, tem como a gente saber se ali é uma região que precisa, um local que precisa de resgate ou não. Tá? Então, outra coisa que é pedida, quem for desocupar casa, seja zona rural ou zona urbana, deixa em algum local alto, visível, escrito. Tenho galinha, tenho cachorro, tenho periquito. Tá? Deixa o que tem lá para a gente conseguir, quando a equipe de campo chegar, conseguir saber o que procurar. Né? E aí depois cabe ao proprietário procurar nos centros para onde esses animais foram levados. Ô Gustavo, me diz uma coisa, e pensando em animais de produção, grandes animais, quando vocês encontram algumas situações de animais muito debilitados, qual as medidas que vocês tomam? Vocês recuperam esses animais, vocês destinam ele para algum especialista? O que vocês fazem? Vai ser feito o atendimento pré-hospitalar em campo, né? Mas se precisar de remoção, a remoção vai ser feita. Aí entram as parcerias com as universidades, por exemplo. Animal de grande porte não tem como clinicar, né? Não existe clínica, você manda para o hospital universitário. Tá? Ano passado, teve um bovino que foi resgatado com uma fratura em membro torácico. O proprietário não tinha como arcar, ou não quis arcar, não sei desses detalhes, com os custos, e esse animal foi para um santuário. Tá? Então, se tiver como restituir, restitui. Se não tiver como restituir, esse animal acaba sendo encaminhado para algum santuário. Agora, situações extremas, pode chegar a necessidade de eutanásia. Aí é a avaliação do veterinário que vai estar lá fazendo atendimento. E vamos aproveitar esse momento, então, para a gente fazer um microfone de ouro. Aquele momento em que o Mamíferos fatura. Só que hoje eu gostaria que o Mamíferos não faturasse diretamente, mas sim diretamente através de doações que pode ser feita para o grade. Então a gente está vendo aí um monte de gente com frentes de ajuda, que você faz um Pix para você poder passar, para você fazer a sua doação mesmo, para ajudar o pessoal que está ali embaixo. E eu acho que uma dessas opções é o grade, porque eu conheço o grade através do Gustavo, já tem algum tempo, e eu sei que é uma instituição séria. Então eu vou deixar aqui para vocês embaixo, o Darius vai deixar aqui para vocês, tanto a chave Pix, que é um CNPJ, quanto o site, para que vocês possam ter acesso. Então, para quem está escutando e não está exatamente vendo a gente, os nossos assistentes, como diz o Samuel, a gente tem como chave Pix 54 465 282 0001 21. Então, mais uma vez, 54 465 282, a gente fala 1000 contra 21. Ou então você acessa o site www.doe.gradebrasil.org.br. Eu acho bacana lembrar que é grade sem E, então é G-R-A-D. Isso, então não tem E para a gente poder fazer o negócio. Senão daqui a pouco tem gente que fala, não tem grade. Aqui não, então não é exatamente isso. Não é a grade de contenção. Não é grade de contenção. Essa, inclusive, você tem que deixar aberta. Você já viu como é que funciona aqui, caso você tenha um problema na sua casa. Então é isso, pessoal. Vamos doar, porque realmente tem muitos animais aí que estão precisando da ajuda nossa. E a gente sendo mamífero, a gente acaba tendo que ajudar também essa classe. De qualquer forma, né, não deixe de curtir e compartilhar até para chegar para outras pessoas e essas pessoas com essas informações consigam fazer as doações e ajudar o grade a chegar e conseguir atuar com mais velocidade. E vamos lá, vamos entrar um pouquinho agora para ajudar a nossa turma que está escutando a gente sobre o que fazer quando o problema já está instalado?
Bora lá. Samuel, eu estava participando de uma live do Sandro Charopem, um convidado que inclusive a gente já trouxe aqui no Mamíferos, um cara bem bacana. Quem apresentou pra gente foi o Caio, e ele estava comentando sobre isso, e de fato isso a gente sabe que acontece. São aquelas pessoas, não vamos entrar primeiro naquelas que já perderam os animais, porque se já perdeu não tem muito o que fazer depois de perdido, né? Aí a gente pode falar um pouco de doença depois. Mas eu estou querendo dizer mais aqueles que estão em casa, estão nas fazendas, eles têm vacas produzindo leite, mas não tem estrada, não tem como coletar esse leite na casa dele para levar para a indústria de laticínio. Casos parecidos aconteceram, por exemplo, na greve de caminhoneiros, né? Que a gente tinha, o leite estava lá e o caminhão não conseguia chegar justamente por causa da greve. O que o nosso produtor vai fazer num caso desse? Essa é uma situação delicada, né? Bom, em primeiro lugar, quando a gente tem problema com luz, toda fazenda produtora de leite deveria ter gerador. E a gente precisa, já que tem um gerador, tem que estocar uma quantidade mínima de combustível para o gerador poder funcionar. Porque se a situação está complicada, eu preciso adicionar o gerador, seja ele a diesel ou a gasolina, eu tenho que pôr o combustível. Então eu tenho que ter um mínimo de combustível armazenado para uma quantidade de pelo menos aí 1 ou 2 dias de funcionamento do gerador. Muitas propriedades o gerador toca ou só ordenha ou só o tanque, e dificilmente vai tocar os dois, exatamente para diminuir custo, né, de compra daquele equipamento. Mas de qualquer forma, tem que ter o gerador funcionando, inclusive a propriedade que a Clara estava lá nessa semana, eles estão sem luz, estão com o gerador funcionando, tem que ordenhar, não pode parar de ordenhar as vacas, se não ordenhar vai ser pior. Porque a gente se não morreu afogado, vai morrer de mastite, né? Aí é pior. Então tem que continuar ordenhando. Agora, aí a gente tem que pensar na seguinte coisa. O Caio falou do volumoso que está armazenado e às vezes a enchente chegou, a água pegou, ou levou embora, ou então contaminou aquele alimento. Então a gente tem que fazer, primeiro, que estoque que tem, né? O que eu tenho de estoque de comida? Era feno, era silagem, era uma capineira, e o que sobrou? Do que sobrou, eu tenho que ver todas as previsões do Caio Tulin, né, nosso meteorologista-chefe. Se tu diz. Então, de acordo com as previsões que a gente tem, por quanto tempo que eu tenho esse resto de estoque, ele tem que durar. Então, eu tenho que diminuir provavelmente o consumo desse alimento para tentar ir diminuindo sem ser abruptamente a produção, para esse animal não sentir além do que vai ter que sentir, né, pela situação, e diminuindo a produção até mesmo para eu poder ordenhar um pouco menos, eu ter menos leite que eu vou ter que jogar fora às vezes, se o caminhão não chega para resgatar. Eu até liguei era para eu ir para o Rio Grande do Sul, né, dia 15, para finalizar um trabalho lá, eu ia ficar provavelmente até dia 20 ou 22. Liguei para o pessoal do laticínio e eles falaram assim, não tem jeito de vir. O aeroporto de Porto Alegre fechado agora pelo menos até dia 30. Eu ia descer em Passo Fundo, não sei como é que está o aeroporto de Passo Fundo, mas 2 caminhões já estavam parados, ilhados, com leite, e assim, os laticínios do Rio Grande do Sul eles tiveram que se reajustar logisticamente. Então tinha fábrica que já tinha parado, que o leite estava sendo captado mandando para outra, leite de uma que não chegava que foi para outro. Então eles se juntaram para readministrar essa logística de onde dava para pegar leite, para não ter que jogar tudo quanto é leite sendo produzido fora. E afinal de contas o Rio Grande do Sul produz um punhadão de leite, né? Você lembra, Caio, o número de produção? Não lembro. Agora de cabeça também não vou me recordar. Mas então a primeira coisa é isso, verificar estoque, ajustar a comida, ajustar o consumo, tentar diminuir a produção. Manter tudo que for possível em posição mais elevada, né? Gerador, combustível, com certeza. Medicação. E tentar, dependendo do caso de enchente, né? Se existir alguma forma de fazer alguma drenagem, se for possível, né? Tentar drenar, tirar essa água da propriedade.
E aí, dependendo da situação, buscar os órgãos que fazem resgate para tentar ir tirando as coisas da propriedade. Se tiver vacas prenhas em final de lactação, normalmente aí da metade para frente, né? Se for possível, secar esses animais para diminuir consumo, diminuir um pouco o problema. Ou até diminuir o próprio plantel, né, Samuel? O cara, ele tá com um plantel que ele vê que vai demorar muito tempo até ele conseguir começar de novo, praticamente, se reajustar, né? Acabar diminuindo um pouco essa quantidade de animais. Aí daí para frente, né? Depois que, assim, resolveu a situação, não tem mais enchente. Aí é sentar e verificar o que dá para ser feito, né? Para conseguir reorganizar o negócio, né? Aí já estamos numa outra etapa. É quase um recomeçar, né, Samuel? Muitas vezes situações. Sim. Nós tivemos notícia de fazenda que literalmente levou tudo. Levou galpão, levou trator, levou caminhonete, caminhão, gado. Assim, sobrou a terra. Debaixo d'água, né? Infelizmente, debaixo d'água. Não é de rir, não, mas é uma situação que provavelmente a família não vai conseguir se reerguer no negócio. Vai se reerguer de outra forma e vamos precisar de esperar baixar a água e ver o que faz. Esse negócio que você falou, Samuel, eu acho muito importante da gente frisar isso. Se eu tenho, por exemplo, eu não tenho como o meu leite ser coletado, automaticamente o pessoal fala assim, não, corta a ração das vacas aí porque tem que produzir menos. E a gente tem que lembrar que a gente não está falando o que é bom fazer. A gente está falando aqui o que é o menos pior de ser feito para a gente passar pela crise, né? É aquela história do saber em qual buraco a gente vai cair. Então, lógico, vai depender de estoque de comida, vai depender de estoque de volumoso, vai depender de estoque até de ração. Mas é muito importante, na medida do possível, que aqueles animais que já estão no final de lactação mesmo, assim como o Samuel falou, você seque para que coma menos daquilo que você tem estocado, mas não deixe de dar ração para os animais. A gente tem que lembrar que o bovino ele se adapta à comida que você dá para ele e ele tem um tempo de adaptação. Tem gente que fala até de 50 dias para essa adaptação. A gente sabe que de 15 a 30 dias é uma quantidade mais ou menos justa para essa adaptação desse novo alimento que você coloca. E se você tira a ração como um todo, você muda a microbiota do rumen e para que você consiga fazer com que esse animal se adapte de novo à ração, para que ele comece a efetivamente responder à ração que você está fornecendo para ele depois de ter parado, é muito grande esse tempo. E quando a gente corta a ração de uma vez só, automaticamente você perde pico de lactação de vaca e tem muita vaca que depois não consegue recuperar aquela produção de antes. Então é sempre importante que a gente continue deixando o rumen funcionando da melhor maneira possível e a gente faz isso dando nem que seja uma quantidade mínima daqueles alimentos que o animal já está acostumado a comer. Concorda? Perfeito. Nunca faça nada abruptamente com vaca, né? Nem vaca, nem cavalo. Com espécie nenhuma, né? Não pode fazer isso, senão o prejuízo ainda acaba sendo maior. É verdade. Então eu acho que esse é o principal para a gente falar. E uma outra coisa que vem depois desse momento, e só voltando também à questão que você falou da gente usar o gerador, né? Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar como é que uma fazenda hoje vive sem gerador. Se você vender uma vaca e comprar um gerador é uma coisa incrível, porque 4 tanques de leite que você perde já pagou a vaca e o gerador, né? Então, realmente é um negócio muito complicado de você não ter na sua casa. Então, independente se você tem problema ou não de enchente ou coisas parecidas, o gerador com certeza é o primeiro que não pode deixar de faltar, porque a gente sabe que a energia elétrica no meio rural é um problema sério, independente lá de como ela for, né? E um outro problema que a gente sabe que a gente vai ter é com relação a doenças. Então, depois que começa a vir enchente, que você começa a ter toda essa mistura na cidade de esgoto e tudo mais, e a gente tem isso também na fazenda, o que esperar em termos de doenças dessas fazendas que foram afetadas? Você vai ter carcaça a céu aberto. Ou seja, botulismo. Botulismo. Leptospirose, meio urbano e meio rural, né? Esse é um dos propósitos do GRADE também. A atuação é porque, a partir do momento que a gente atua em zoonoses no animal,
A gente impede que ela chegue no humano, né? Então esse trabalho tem que acontecer, né? Em meio rural, numa fazenda com, sei lá, dezenas, centenas de cabeças, eu faço ideia do tamanho do problema que isso vai ser. O ideal é enterrar, né? Mas nem sempre você tem a chance. Nem sempre é possível. Enterrar, né? dependendo do volume e do que você tem na sua fazenda também, né? Numa pá, para você enterrar 15 vacas não vai dar muito certo. Então tem esse problema. Mas é muito importante que a gente isole essas carcaças em algum lugar para que os próprios animais pelo menos não tenham concentrar, acesso. né? Você concentra aquilo e deixa num lugar isolado para ter menos problema, né? É bem importante sempre a gente falar isso. É sempre você não tentar, o melhor é deixar lá. Não. O melhor é só isolar e tal. Não, o melhor é você enterrar. Mas nem sempre você tem essa possibilidade. E de cara, uma que a gente pode falar é sobre leptospirose. Uhum. E é importante lembrar a quem está escutando a gente, já vou aproveitar que a gente vai falar de leptospirose, que o rato não transmite leptospirose para sua vaca, viu, companheiro? Isso quem faz é o rato na cidade para o ser humano. Então isso é muito importante. E vamos explicar um dos motivos do porquê. E isso existe para toda a leptospirose. Você pode perceber que a leptospira, normalmente ela existe quando tem enchente. Por quê? Porque na urina do rato para a cidade, a urina do rato é muito ácida. Então, se você deixa a leptospira só na urina do rato, a própria urina mata a bactéria da leptospirose. Mas quando tem uma enchente, você dilui essa urina, não fica tão ácido. Aí sim a bactéria ela pode vir a ser transmitida para humanos quando a gente está falando. Né? Ela se torna infectante. No caso de vaca, é importante a gente lembrar que primeiro que o rato ele não tem a urina diluída na maioria das vezes, e o segundo é que é o próprio bovino que transfere para ele mesmo, normalmente através de água, seja em açude. Então o primeiro animal entra, ele acaba urinando, o outro vem atrás beber essa água, você tem a diluição e aí automaticamente você tem esse problema da infecção, né? Então a gente pode ter coisas parecidas agora, nesse momento. Concordo. E lembrar, Daniel, apesar do foco aqui ser a veterinária, né? Qualquer pessoa que teve contato com água de enchente tem que buscar atendimento médico. Os resgatistas todos tomam antibiótico profilático para leptospirose, né? Por causa do risco de falência renal, do risco de ocupar leito de UTI de um local que já está sobrecarregado, né? Então qualquer proprietário rural que teve contato com água de inundação, buscar atendimento médico e relatar, olha, tive contato com água de enchente. É importante dar essa informação para que o médico saiba conduzir o caso também. E a leptospirose se pega através do contato com a pele, né? Ou seja, o camarada pisou numa água contaminada, ele já está correndo o risco de se contaminar, né? Não precisa de nadar nela, né? Não precisa ter ferimento, né? Ela consegue penetrar inclusive pela pele íntegra. Então, qualquer contato com água de enchente, buscar atendimento médico. E para os animais, atendimento veterinário, óbvio. Com certeza. Lembrando também de vacinação, que esse aí é um outro ponto, né? Vacina ou não vacina a partir do momento que eu tive esse problema dentro das fazendas, né? Lembrando também de vacinação, que esse aí é um outro ponto, né? Vacina ou não vacina a partir do momento que eu tive esse problema dentro das fazendas, né? E se você tem, na minha opinião, se você tem um calendário certinho, significa que os seus animais já estão imunologicamente preparados para a doença. Apesar de que a gente sabe que tem um problema da vacina da leptospirose, que nem todas as cepas que existem no Brasil, essas que estão na vacina, tem toda uma discussão em cima de vacina de leptospirose, que eu não vou nem entrar muito nesse mérito aqui. Mas a minha recomendação, se tem mais 6 meses que você não fez uma vacinação nesses animais, eu recomendo como veterinário uma dose extra, independente do que você tenha feito, desde que seja pelo menos 6 meses aí de intervalo. Concordam? Você quer falar sobre isso, Caio? Não. Mas concordou meio forçado. Ai. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acredito que vai acontecer, é lógico, são problemas de casco. Então, muito animal vai ter problema de casco se ficar muito tempo debaixo d'água, né?
Então, prepare-se. Se os seus animais estão nessa situação, muito provavelmente aí a gente vai ter problema de casco também, até porque também é uma doença infecciosa. E o que eu recomendo nesse caso? Assim que acabar, que a poeira baixar, que você tiver menos problema, que tiver a água indo embora, pensa na possibilidade de fazer um tratamento preventivo, caso seja possível na sua fazenda depois do desastre, porque provavelmente se você não fizer um tratamento preventivo, isso vai estourar daqui a 20, 30 dias de um jeito que aí você tem um monte de animal com casco bem ruim, né? Na hora que era para você começar, tá reerguendo, você vem com outra doença. Doença, né? Que é o que você falou muito bem falado. Não é só o problema enquanto ele está acontecendo. Depois da tragédia feita que a gente sabe que tem todo um caminho posterior disso, né? Ou seja, a gente tem que saber lidar com a produção desse animal que vai estar produtivo naquele momento, com a alimentação que ele vai precisar comer para produzir e posterior com a saúde dele, né? Que ele vai vir com alguns problemas de saúde e se a gente não tratar naquele momento, daqui 20, 30 dias, como o Daniel falou, vai se agravar. Então, acredito que esse é o caminho, né? O início é comida, é saúde e é destinar a produção. Para onde vamos mandar, né? Sempre observando como que eu vou passar esse momento, né? Então, se é enchente, eu tenho que levar os animais para o lado de cima para evitar problema de casco, não deixa na parte mais baixa, porque vai ter barro durante muito tempo, essa lama está toda contaminada de sabe-se lá o quê. Então, a gente tem que tirar esses animais... de ordenha contaminado. Sim. A qualidade da água que a gente vai fornecer depois, né? Que eu vou utilizar para fazer lavagem dos meus equipamentos, para o gado beber essa água. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, essa avaliação para minimizar os problemas pós-desastre, né? Com certeza absoluta. Bem, eu acredito que é por aí. Tem mais alguma coisa, Gustavo, que a gente deveria falar? Algum recado para a gente mandar para a turma? O recado agora já não é técnico mais, Daniel. O recado é levantar a cabeça, seguir, né? Fazer o que for possível, salvar o que for possível, recuperar o que for possível. E acho que a gente tem que aprender a cobrar das autoridades planejamento de prevenção, né? A prevenção, ela obrigatoriamente vai ser mais barata e menos custosa, né, emocionalmente, fisicamente, economicamente, do que essas situações assim de literalmente apagar incêndio, né? Isso não tem sentido. A gente sabe que essa situação no Rio Grande do Sul, as chuvas realmente superaram. Não sei se vocês sabem, quando vão projetar a barragem de usina hidrelétrica, se faz uma projeção de chuvas, se não me engano, decamilenar. Então, é o pior cenário possível em 10 mil anos. Esse superou. Esse foi pior no Rio Grande do Sul atualmente. Então, tudo bem, essa situação realmente não tinha como. Mas tem várias outras situações em várias outras regiões, né? A gente fala de... eu fico imaginando o pessoal no Sul desesperado. Pô, vocês estão falando para mandar o gado para o local mais alto. Que local mais alto, gente? Né? Nós estamos no meio de uma planície. Então... tem que ter alguma ideia do que fazer, tem que ter, isso que você falou de gerador, achei importantíssimo. Talvez mais para frente seja viável fotovoltaica com banco de baterias, né? Com chuva prolongada, a sua produção de energia vai cair muito, mas se você tiver um banco de baterias acessível, você já tem uma segunda opção ali para um equipamento que consuma menos, né? Mas é isso, não desanimar, tocar para frente, contar com toda a ajuda possível, né? Eu fiquei muito chateado de saber ontem que está acontecendo saque em residências, está acontecendo saque em área rural, e pior do que isso, essa eu achei a mais pesada, tem barco de resgate sendo assaltado. Isso desculpa, é inimaginável. É inimaginável. Barco de resgate sendo assaltado? Eu não sei para quê, para roubar colete, para roubar o quê? Não tem sentido, né? Aí eu vi na imprensa hoje o secretário de Saúde do Rio Grande do Sul dizendo tragédia mostra o melhor e o pior do ser humano. Mas eu não esperava que o pior fosse tão pior, né? Sinceramente, essa foi foda.
Caio, alguma mensagem final? Pois olha, a mensagem final que eu tenho é que nós, todos os telespectadores, a gente, como ser humano, a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, né? Sentir, pensar um pouco o que elas estão passando, seja o produtor, seja pessoas normais da cidade, e ajudar como a gente pode, dentro da nossa circunstância, ajudar, porque pode ser que um dia venha acontecer com a gente e a gente vai precisar da ajuda dessas pessoas que estão assistindo, né? Então, ajudem quem puder ajudar dentro da sua capacidade, e é isso aí. Se não puder ajudar com doação, com dinheiro, que ajude compartilhando, que ajude, né, divulgando o trabalho desses grupos, porque é muito importante. Porque a gente segue protocolos realmente rígidos. Sabe? O primeiro é aquele que eu te falei, você chega, se apresenta para o comando de incidente, que foi uma coisa que surgiu depois dos atentados de 11 de setembro. Essa centralização de ações. Não, vai ter uma pessoa aqui, que vai ter outras equipes, que vai desmembrar, mas tem um comando central. Né? Teve muita morte desnecessária nos atentados de 11 de setembro, porque as pessoas não sabiam a que atender. Né? E aí isso teve uma repercussão mundial, e todas as forças de segurança optaram por padronizar dessa forma. Não, nós vamos centralizar o comando de operações, ou comando de incidentes. Para poder coordenar, né? Para quem vai aonde fazer o quê. Exatamente. Todo mundo saber o que está acontecendo. Né? Senão você perde recurso. Com certeza. Samuel? Bom, é uma situação que a gente não espera e não deseja para ninguém. Mas nós temos aí realmente pessoas muito honestas buscando ajuda. Tem. A gente está aqui hoje fazendo o nosso papel, trazendo o Gustavo para mostrar o grupo e automaticamente pedindo ajuda para o grupo para que ele consiga desempenhar melhor as ações dele. Tem outras pessoas fazendo arrecadação de recurso para comprar alimento, comprar água, levar para o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Não hesitem em fazer realmente tudo o que estiver ao alcance de você, seja financeiro, seja compartilhando as informações sérias, né? Vamos filtrar bastante aí o que é informação séria, o que não é. Não adianta só ficar compartilhando vídeo de desgraça, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer realmente ajudar as pessoas a sair dessa situação ruim, e assim que essa chuva terminar, nós vamos ajudar aí a tentar tirar essas pessoas dessa situação e reerguer o estado do Rio Grande do Sul. Esperamos que fique restrito a onde está hoje, e aí para frente a gente faz mais um episódio para ajudar as pessoas a se reerguerem. É isso aí. Eu acho que o negócio é esse, o problema está aí, ainda tem muita coisa depois do problema. Eu acho que a minha palavra final é essa. É a gente saber que o problema está aí, mas a gente vai ter que ainda ser muito perseverante, porque tem muita coisa para acontecer. É o início do problema, e a gente, o que por mamíferos puder fazer por isso, a gente vai fazer, como por exemplo, trazer alguém especializado nisso para poder falar aqui com a gente. Eu queria te agradecer, Gustavo, por você ter vindo aqui, ter falado com a gente sobre o seu trabalho e sobre como é que isso funciona e todas essas curiosidades que a gente não está preparado para escutar. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. A gente sempre termina fazendo um brinde. Agradeço em nome do GRAD. Espero que eu tenha sido claro nas informações. Com certeza absoluta. Gente, mais uma vez, você que está escutando a gente, aqui na descrição, aqui embaixo, tanto no link na descrição, como aqui na própria tela, você tem aí o Pix, tudo para você poder ajudar o GRAD. Espero que o próximo episódio a gente consiga dar notícias melhores do que a de hoje. E seguimos, porque a vida continua. É isso aí. Um abraço e até segunda que vem.